Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos discutir o conceito de limite lateral. Essa aula não vai ser técnica, vai ser uma aula mais introdutória, explicando o que está acontecendo de fato. E a divisão foi o seguinte. Eu vou pegar um exemplo que eu espero que seja motivador, uma função que, vamos dizer, quebra entre dois tipos de funções, ou seja, daqui para cá é a função x, daqui para cá é a função menos x. Vou explicar o conceito de forma intuitiva de limite lateral, tanto à direita quanto à esquerda. Depois eu vou citar o principal teorema, que diz que se os limites laterais existem e são iguais, é a mesma coisa que dizer que o limite existe e dá aquele valor L. E no final eu vou provar que, usando o limite lateral, que uma determinada função, o limite não existe. Então, vamos começar a aula. Então, no limite lateral, quando a gente pega uma função, por exemplo, natural, como módulo de x, ela é uma função que, vamos dizer, quebra em duas. Ela é x, se x é maior que zero, e menos x, se x é menor que zero. E o que acontece é que no zero, vamos dizer que é o local, a fronteira em que muda uma expressão para outra. E vamos supor que eu desejo. Claro que no gráfico fica mais ou menos claro, mas quando a gente bota funções mais complicadas, aí tem que discutir um pouco mais. Mas vamos supor que eu deseje calcular o limite quando x tende a zero do módulo de x. E tentar fazer expressões para ver o que acontece. A questão é que acaba naturalmente, quando a gente vai trabalhar, olha, se x for maior que zero, fazemos isso. Se x for menor que zero, fazemos. Toda vez que trabalhamos com módulo, muitas vezes temos o costume de quebrar em dois casos, x positivo e x negativo, e fazer as continhas. No limite, quando a gente vai fazer o zero, quando a gente está aproximando do zero, o que acontece? Se a gente se aproximar para cá, que a gente chama pela direita da função, aqui está o meu eixo, e aproximando de zero pela direita, acontece que o f de x vai ser x, o módulo de x é x. Se eu trabalhar pela esquerda, a função mudou, virou outra expressão, menos x. E a questão é que precisamos formalizar bem esse conceito para, no fundo, se eu estou aproximando de zero, como que eu estou aproximando? Eu poderia aproximar acima de zero e também poderia aproximar abaixo de zero. E esse tipo de aproximação é o que vai me ajudar a entender o que está acontecendo melhor, pelo menos calcular o limite dessa expressão. Então, vamos pegar um caso arbitrário. Uma função no intervalo AB para os reais e o x0 pertencente a B. Eu vou poder trabalhar com o x0 sendo A ou B também, mesmo que o A e o B não estejam no domínio. E o que eu vou querer dizer, a intuição, é que o limite quando x tende para x0 à direita da função f, ou seja, quando x tende à direita para x0, esse à direita está relacionado a isso aqui, é L, significa que quando x se aproxima arbitrariamente de x0, só que o x é maior que x0, ou seja, ele está à direita, isso aqui está no x0, o x está à direita de x0, então x é maior que x0, e o que acontece é que f de x se aproxima arbitrariamente de L. No fundo, a mesma ideia de limite. Ou seja, está aqui o meu L, eu estou me aproximando por aqui, ver se a minha f está nessa margem de erro que eu desejo calcular arbitrariamente. Depende da margem de erro que eu aceite. Essa é a noção de limite, e o que eu estou falando é que eu consigo controlar a f sobre uma vizinhança do ponto x0, mas só que a vizinhança está à direita. Então, isso que quer dizer, eu estou dizendo que f de x se aproxima arbitrariamente de L. E temos uma notação boa para isso, limite quando x tende a x0 pela direita para dizer que é mais, para dizer que x é maior que x0. De f de x é igual a L. Do mesmo jeito que a gente pode trabalhar à direita,
a gente pode trocar para a esquerda. Só que agora, desde x ser maior que x0, x é menor que x0. Tá? E lembra que x é sempre diferente de x0. E a notação que a gente vai usar é limite quando x tende a x0 pela esquerda de f de x é igual a L. Então, temos isso e isso. Tá bom, e como que se aplica a esse problema? Ao invés de eu calcular o limite quando x tende a zero do módulo de x, a gente vai calcular o limite quando x tende a zero, vamos supor, inicialmente pela direita do módulo de x. E o que acontece é que o limite quando x tende a zero pela direita do módulo de x, na verdade, o módulo de x é igual a x se x é maior que zero. Ou seja, essa notação eu estou ainda declarando que x é maior que zero. Estou aproximando para x maior que zero. E esse número, quando x está tão próximo de zero quanto eu queira da função x, então x vai ficar tão próximo quanto se queira da função zero. Pode substituir o x por zero sem nenhum problema nesse caso. E a mesma coisa quando eu trabalho com o módulo de x, x tendendo a zero pela esquerda. Então, olha como que a gente faz, no fundo é a mesma coisa. Vai ser o limite quando x tende a zero pela esquerda, só que agora da função menos x, porque a função, quando x é menor que zero, é menos x. E isso também vai ser igual a zero sem nenhum problema. Então, o que acontece, no fundo, são essas continhas aqui, em que eu consigo, de fato, separar o limite em dois casos. O exemplo desse caso dá para complicar um pouquinho, que a gente vai fazer. Então, o principal teorema de limite lateral, isso que vai ser importante, é o seguinte: se eu tenho uma função de AB para os reais, pego um x0 pertencente a B, o limite quando x tende a x0 de f de x é igual a L, então, essa afirmação e essa afirmação são sinônimos. Ou seja, se os dois limites laterais existem e é igual a L, se somente se o limite existe e é igual a L. O que quer dizer essa brincadeira aqui graficamente? Vamos supor que aqui está o x0, aqui está o meu L, pode ser bolinha aberta ou fechada, tanto faz. E acontece que cada vez que eu me aproximo de x0 pela esquerda, eu estou declarando que minha f está se aproximando de L arbitrariamente. Como? Pode ser por baixo, mas também pode ser assim. Eu sei que está me aproximando de L. E o que acontece quando x tende a x0 pela direita, está me aproximando, também eu estou declarando que minha f se aproxima arbitrariamente de L. Como que vai se aproximar? Se vai se aproximar maior ou menor, não interessa. Eu sei que se aproxima arbitrariamente de L. Então, o que acontece é que, tanto pela esquerda se aproxima de L, quanto pela direita se aproxima de L, mas tanto faz se me aproximar. Se me aproximando por aqui, deu L. Aproximando por aqui, deu L. Então, independente de como que eu me aproximar, vai dar L o limite. E é isso que está dizendo esse teorema. Um detalhe que é bom dizer é o seguinte: quando x, no caso, é igual a A, ou x0 é igual a A, está aqui minha função, eu não sei, está aqui o meu intervalo A, aqui está o meu intervalo B. É importante ressaltar que não faz sentido, muitas vezes, perguntar o que é o limite quando x tende a A pela esquerda de f. Por quê? Porque não adianta. O x, para falar de limite, tem que estar no... x tendendo a x0 tem que estar no domínio, esses valores de x. E não faz sentido perguntar em nenhum momento x tendendo a x0 pela esquerda. Mas faz sentido falar x tendendo a A pela direita. A mesma coisa para B.
faz sentido perguntar o limite quando x tende a b de f de x pela esquerda. Pela direita, não. Mas, em compensação, vamos supor no A. Mesmo que esse limite não faça sentido, tem livros que, mesmo que isso aqui, por exemplo, se a esquerda não faz sentido falar, tem livros que adotam a convenção que isso aqui é a mesma coisa já que isso. Mas tem livros que não. Só falar, se for A, só pode falar de x tendendo a A pela direita. Depende do seu livro, depende da convenção que usar a sua faculdade. Mas, tanto faz, eu não vou precisar nenhuma das duas convenções, eu sempre gosto de ser preciso nos resultados, tendendo a A, tende a A pela direita. E evito um monte de problema. Mas o importante é, quando o x0 está no meiuca do intervalo, está dentro que a gente chama do interior do intervalo mesmo, não está na fronteira, na bordinha, pode perguntar tanto da esquerda para a direita, o teorema diz que se são iguais, se somente se os dois são iguais. Se somente se o limite existe, é exatamente esse valor L. Então, uma consequência rápida é que o limite, quando x tende a zero do módulo de x, é igual a zero, que era esperado. Agora, o que eu quero fazer é a segunda parte, é esse exemplo aqui. 1 quando x é maior que zero, menos 1 quando x é menor que zero. Fiz o gráfico aqui. E eu quero ver, no caso, eu espero que esteja mais ou menos intuitivo nessa altura do campeonato, né, que o limite quando x tende a zero de f de x não existe. Porque se eu vim para cá, mais 1. Se eu vim para cá, menos 1. Mas agora eu quero formalizar isso. Tá? Lembra que eu estou fazendo de função que eu conheço o gráfico. Se eu pegar funções que eu não conheço ainda o gráfico e eu ainda quero determinar, eu preciso estudar os conceitos melhor. Eu preciso fazer as continhas mesmo. Mas, no momento, sabendo o gráfico, vamos entender geometricamente o que está acontecendo. Então, vamos calcular, primeiro, o limite quando x tende, de novo, a zero, pela direita, de f de x. Se eu estou fazendo x maior que x tendendo a zero pela direita, isso aqui, já que x é maior que zero, isso aqui é igual ao limite quando x tende a zero pela direita da função 1. E da função 1, a gente sabe calcular esse limite, é igual a 1. Ah, professor, mas posso ser mais formal aqui? Bem, pode escrever 1 sem nenhum problema. Pode usar já esse resultado também, porque a função constante 1 limite existe, então o limite lateral também é o mesmo valor. Mas estamos aqui. Então isso aqui é 1. Por outro lado, o limite quando x tende a zero pela esquerda de f de x é igual a, aí eu uso que x é menor que zero, o limite quando x tende a zero pela esquerda da função menos 1, e isso eu sei que é menos 1. Como? Vou escrever desse jeito. 1 é diferente de menos 1, na verdade. Como o limite quando x tende a zero pela direita de f de x é diferente do limite quando x tende a zero pela esquerda de f de x. Tá? Vocês podem colocar também um símbolo aqui, se for necessário. Temos que não existe o limite quando x tende a zero dessa função f de x. E só para finalizar essa discussão, nós temos uma expressão boa para f de x, que eu deixo como exercício, f de x é igual a x sobre módulo de x. Ou seja, se x é maior que zero, módulo de x é igual a x, 1. Se x é menor que zero, módulo de x é igual a menos x, x dividido por menos x, menos 1. Mas, olha o que aconteceu. Mesmo que a gente dividiu duas funções que não têm salto, a função em si
apresentou um pequeno salto aqui. Tá? E o que acontece é que, onde deu problema? Exatamente quando o denominador deu 0. Mas, apesar de ser um problema, não é tão grande em muitos casos, porque o 0 não está no domínio dessa f. E isso vai acontecer alguns problemas, mas, assim, algumas vezes por definição, algumas confusões. Eu estou dividindo duas funções razoáveis, mas deu um salto no gráfico, naturalmente. Então, por isso que muitas vezes acontece de eu piorar um pouquinho mais a expressão e pode ser muito importante na hora de fazer as contas, os limites laterais. Vamos ver em outros casos, principalmente o caso que o limite vai lá para mais infinito para ver o que está acontecendo. O limite lateral fica muito bom para isso. E, essencialmente, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.